Uma boa noite para todos vocês. Uma boa noite também para você que está nos acompanhando à distância através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está nos acompanhando à distância, por favor, reserve um vasilhame, uma garrafa ou um recipiente com água para que ela seja fluidificada durante a nossa reunião e ser utilizada como um remédio até a próxima sessão. Vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares. Do livro Amizade, pelo Espírito Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição 27. Oração por humildade. Deus de misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procure ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente, ó Pai, que te assinale o infinito amor, valorizando-me a insignificância através daqueles que me concedem afeto. Se aparecem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho dentre aqueles com quem me aperfeiçoas. Na alegria, induze-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir-te para a frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escutem os chamamentos de paz. E quando mais possa conhecer em minha desvalia os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que constituem no universo, conceda-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que, embora unicamente anônima gota d'água, se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir-te a luz no brilho eterno da criação. Deus de misericórdia, se algum êxito me busca, deixai-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e aos demais abnegados trabalhadores que sempre estão aqui na sustentação de todas as nossas atividades, todos os nossos trabalhos, graças a Deus. Mestre amigo, nessa noite em que o frio vai tomando conta da nossa cidade e às vezes dá uma vontade de ficar em casa, mas nós estamos aqui, nos vencemos. Estamos aqui e muitos de nós não conseguimos nem perceber a grandeza, o fato de estarmos aqui. Porque o que recebemos é muito mais do que nós podemos perceber. Aqui, como tinha dito lá no início da nossa reunião, nós recebemos a página de abertura, nós recebemos as reflexões feitas através do Evangelho, né, nos tópicos escolhidos, mas também estamos recebendo muito mais dos nossos amigos e irmãos espirituais. Fluidos, vibrações positivas e muitas das vezes um direcionamento. Somos nós nos vencendo, somos nós procurando sermos um pouquinho melhores. Não melhores do que os outros, mas melhores para nós mesmos. Porque nós somos grandes necessitados, mestre amigo. E tu bem sabes de cada necessidade, de cada individualidade. Às vezes, nós nos perdemos no meio dessas necessidades,
e as confundimos. Mas que bom que o Evangelho está aqui, nos favorecendo essas reflexões. Por favor, mestre amigo, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por sua misericórdia infinita para conosco. Que a nossa reunião transcorra contento. Por favor, mestre amigo, esteja junto de nós, junto da espiritualidade amiga, e nós sabemos que você está nos amparando, nos intuindo, para que tudo transcorra contento. Toca a fronte da nossa irmã Cristiane, que oferecerá para nós as reflexões desta noite. Vai trazer um pouco da sua experiência, de seus estudos, da sua vivência e do seu entendimento, dividir conosco de forma caridosa essas reflexões, para sairmos daqui melhores do que quando chegamos. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Cristiane? Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Bom, como o Edivaldo já falou, meu nome é Cristiane e hoje eu tenho a missão de trazer o estudo do Evangelho, que trata das instruções dos Espíritos no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, que vai falar sobre o orgulho e a humildade. Quem já convive comigo há algum tempo sabe que eu sou muito brincalhona, né? E assim, eu costumo brincar dizendo que falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto. E a gente costuma usar as palavras de um jeito que às vezes não querem dizer exatamente aquilo. Por exemplo, o orgulho. Muitas vezes a gente usa ele como sinônimo de gratidão. E a humildade a gente acha que é humilhação. Mas orgulho e gratidão são coisas diferentes. Por exemplo, eu estou super orgulhosa que meu filho entrou para a faculdade pública, né? A gente não diz isso? Eu estou grata, eu estou feliz, ele se esforçou, né? Eu fiquei bem com isso. É uma vitória. Tem algum mal nisso? Né? Então, não é desse orgulho que o Evangelho está falando, é? Então, talvez a gente precise pensar, né? Que humildade também não é ser humilhado, rebaixado, colocado, né? Abaixo dos outros, né? Humildade tem a ver com humus, terra fértil, né? Que faz o que está em volta de você frutificar, florescer, brotar. Então, humildade tem muito a ver com isso, né? Com eu não me sentir maior do que os outros. Sentir-se maior que o outro, isso sim, seria orgulho. Achar que sabe de tudo, orgulho. Não se colocar no lugar do outro, orgulho, né? E aí, um trechinho do Evangelho diz assim: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos, e, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é, portanto, o terrível adversário da humildade.
E aí, ele vai perguntar assim um pouco mais adiante. Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O invólucro dele não é o mesmo dela, se a gente for levar até para a questão de gênero, vamos dizer aqui, né? Porque durante muito tempo na nossa cultura, né, o feminino era subordinado ao masculino, no sentido de que a mulher era propriedade do pai, né? Historicamente está aí, e depois ela passa a ser propriedade do marido. Tem, inclusive, vamos dizer assim, direito de vida e morte sobre ela, né? O Criador fez duas espécies de seres da humanidade. Fez um rico, um pobre. Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Tudo, cada um de nós. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. E aí a gente precisa falar das minorias, né? A gente precisa falar das minorias. É engraçado porque a gente está no mês do orgulho, né? Não sei se vocês já ouviram falar, teve parada em São Paulo, né? E aí eu vou pedir licença para vocês, né? Meu filho tem uma expectativa de vida de 35 anos, porque ele é um homem transgênero. Humildemente eu preciso dizer isso, sabe? Por quê? Né? Quando a gente fala de orgulho, quando as pessoas vão para as ruas falar de orgulho, eles, na verdade, estão pregando um pouco da humildade, porque eles querem ter direito de existir. A doutrina espírita é uma doutrina progressista, que prega que nós temos que ser pessoas de bem. Ser um ser humano de bem é não julgar o outro. É pensar que ele tem direito de ser o que ele quiser. É entender que a vida é um direito de todo mundo. Em algum momento aqui no Evangelho, a gente vai entender que tem as características do homem de bem. E todas as características do homem de bem levam em conta a moral do ser humano. A moral do ser humano não está atribuída se ele é do sexo feminino, masculino, não tem relação com quanto de dinheiro ele tem na conta bancária, não tem relação com a religião que ele esposa, né? Porque a religião, né, é uma esposa, né? É um casamento. O homem de bem tem uma relação muito mais profunda com o acolhimento e o respeito a todo e qualquer outro ser humano. Em colocar-se no lugar dele, dela, em respeitar a forma que ele gosta de ser tratado, chamado, né? E para falar um pouco mais de orgulho e humildade, eu pensei na pedagogia de Jesus, revolucionário, amoroso e que gostava de contar história. E aí eu trouxe esse livro aqui, que é do Humberto de Campos, né? Aqui ele assina já pelo
codinome que ele adotou, espírito Irmão X, que está no capítulo 24. E aqui conta a história do anjo, do santo e do pecador. Quem vocês acham que vai ser o humilde? Pelo título da história. O santo ou o pecador? Né? Eu gosto de pensar, e aí eu vou dar um spoilerzinho antes de falar, que pelo menos o pecador sabe quem é, né? Ou seja, sabemos quem somos, né? E diz assim: o pecador escutava a orientação de um santo que vivia ajoelhado na porta de um templo antigo, quando junto aos dois aparece um anjo que surge na forma de homem e os cumprimenta, dizendo assim: amigos, Deus seja louvado. E eles respondem: louvado seja Deus. Eu vejo que permaneceis em oração, então eu me animo a solicitar a ajuda de vocês. Aí o santo diz: eu estou aqui esperando o Altíssimo em adoração dia e noite. E o anjo: em nome dele eu rogo socorro. Sabe, tem uma criança que está agonizando num prostíbulo. O santo: não, eu não posso me cercar desses lugares impuros. E o pecador: olha, eu sou pobre, penitente, mas eu posso te ajudar. E o anjo continua: além de tudo, ainda agora desencarnou um infortunado, assassino. Ele estava lá entre as paredes do cárcere. Será que algum de vocês poderia me emprestar as mãos amigas para a gente poder fazer um sepulcro para ele? E o santo: eu tenho horror de criminosos. E o pecador: eu posso, eu ajudo. E o anjo continua pedindo ajuda para outro mais. Olha, infeliz mulher embriagada num bar aqui perto. Precisa ser removida de lá, socorrida, antes que morra na rua. Precisamos levá-la ao hospital. E o santo diz a ele: olha, altos princípios não me permitem respirar no clima dessas prostitutas. Não longe daqui, triste menina abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. É imperioso que alguém lhe estenda braços fortes para que se recupere, salvando não só a ela, mas também o bebê que traz em seu ventre. E o santo diz que não lhe compete buscar os delinquentes para corrigi-los. E o anjo continua pedindo ajuda. Olha, um irmão nosso, viciado no furto, ladrão, né? Planeja assaltar, nessa semana mesmo, o lar de uma viúva. Ela mora sozinha. Necessitamos muito do concurso de alguém que consiga convencê-lo a não fazer isso, aconselhando com amor. Eu? Descer ao nível de um ladrão? E o pecador, mais uma vez, se coloca à disposição. Ensina-me como eu tenho que falar com ele. Sem vacilar, o anjo toma o braço do pecador, que é prestativo,
E ambos se afastam, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. Enovelaram-se anos e anos na roca do tempo, que tudo alterara. O pátio, diante do templo, já mostrava-se diferente. O santuário perdeu todo o aspecto primitivo. E até a morte já tirara o santo daquele corpo, macerado por silício, jejum. Mas o crente, santo, imaculado, ali se mantinha, em espírito, naquela postura de reverência, de prece, de adoração. Certo dia, sensibilizado mais intensamente, a sua prece alcançou um outro nível. E foi então que ele viu que descia das alturas, estendendo-lhe o coração num brando sorriso, alguém nimbado de luz. E o santo reconheceu quem era. Era o pecador. Que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou-lhe assombrado. E o pecador, ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei. Caminhei. É uma história que relata bem, né? A vivência da humildade e do orgulho. O orgulho está em julgar-se mais do que é. Porque talvez se esconda atrás de um livro, de um púlpito, de um microfone. E a humildade não está na interpretação de texto, né? Ela está na ação diária, daquilo que eu faço verdadeiramente, acolhendo as pessoas, conversando com elas, entregando não sei o que, mas uma prece sincera que permita trazer algum alento, o tempo de ouvir, de acolher, de abraçar, né? E o cuidado. Porque toda vida é importante, né? Eu fico voltando para uma parte mais suave, né? Porque eu me emocionei bastante nesse início. Eu fico lembrando de uma colega que ela diz assim, que a fraternidade é a gente ser irmão, né? É nisso que vai distinguir a humanidade. É esse se olhar como irmão. Aí ela chegou no metrô, né? Metrô ali, linha 2, Pavuna, sabe? Aí ela olhou para aquela plataforma cheia, aquele trem lotado. Ela falou assim, nossa, um dia eu vou olhar para isso tudo aqui e vou amar esse povo todo, como se fossem meus irmãos. Já pensou que coisa linda? Né? Deve ser muito legal isso. Acho que é assim que Jesus olha pra gente, né? Ele nos vê, porque ele fez isso, né? Ele colocou Deus como nosso Pai, não era dele, né? E eu fico lembrando de Pedro, né? Pedro, eu tenho essa como é que eu vou dizer? Os erros de Pedro me aproximam dele imensamente. Eu fico vendo lá os problemas de Pedro, né? Porque Jesus foi todo amoroso, né? Na Santa Ceia, lavar os pés, ele fala, não, eu não.
A gente não se deixa nem ser cuidado, né? A gente fica doente e fala assim, não, peraí, eu vou fazer. Para! Para! Deixa-se ser cuidado, sim. Se tá demais, divide com o outro. A gente tem aqui na casa, né, uma trabalhadora do plano espiritual que tem nos instruído a todos bastante, né? E ela traz uma frase que tem tudo a ver com o jugo é leve de Jesus, né? Que com Jesus o nosso jugo é mais leve, né? Os nossos fardos ficam, os nossos problemas ficam mais leves. Ela diz que o amor é leve. O amor é leve. Ele não pesa, porque ele é partilha. A gente se acolhe, a gente se socorre. A gente faz tudo para estar perto do outro, né? E para poder, nesse acolhimento, fazer disso um momento de verdadeira vivência do Evangelho. Então, agora, assim, é pensando, né, nessa humildade que a gente quer construir, que a gente precisa respirar fundo, deixar essa reflexão pairar aí nos nossos corações, para que a gente não guarde ódio, para que a gente não guarde rancor, né? E para que a gente possa, nesse momento que vai chegar a prece, que antecede o passe, se preparar para entrar com o coração mais leve na sala de passe. Certo? Então, era essa a nossa fala de hoje. Se deixar, eu falo mais ainda. Boa noite a todos. Graças a Deus por essa oportunidade, né, de estarmos vivenciando o Evangelho e sempre aliado aos sentimentos. Eu digo sempre aqui uma coisa antes da prece. Se temos oportunidade, frequentemos os cursos da casa. Justamente no curso do Wesley, eu ouvi isso. Evangelho, Jesus e sentimentos. Então vamos todos juntos mais uma vez elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos nesta noite, estudando, aprendendo, trabalhando uns pelos outros. E assim, mestre amigo, esse nosso primeiro momento da reunião vai terminando e mais uma vez renovamos os nossos agradecimentos a Ti, pedindo mais uma vez, porque nunca é demais, para levar o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Porque o que Ele proporciona para nós, através do seu amor, para muitos de nós parece assim imperceptível. Alguns de nós, em alguns momentos, nós perguntamos, onde está Tu, Deus? Porque as coisas estão acontecendo. Por que isso? Mas imaginemos se não fosse Deus, se não fosse Jesus conosco. Isso sem citar os nossos amigos espirituais. Mas é através dos estudos, da evangelização, é através da nossa frequência a reuniões, é que nós vamos entendendo cada vez mais o quanto somos amparados, mestre. E por isso, esse nosso agradecimento não é exterior. Ele vem lá do nosso íntimo, ele vem lá do nosso coração. Obrigado por tudo. Por favor, mestre amigo, esteja com cada médium passista, e nós sabemos que tu estás, que daqui a pouco estará lá atuando nas câmaras, nos seus grupos de trabalho, para que cada um deles tenha uma direção, tenha uma luz e tenha uma harmonia nas suas atividades.
e para nós também aqui, que somos eternos aprendizes. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos encerrando esse primeiro momento. Esteja sempre conosco, mestre, e nós sabemos que tu estás. Nós continuamos nessa batalha, envidando esforços para estarmos vibrando na tua face. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.